Olá pessoal, hoje vamos conversar um pouco acerca das licitações públicas. As licitações públicas, elas são uma imposição do ordenamento jurídico do nosso país, sobretudo expresso na Lei 8.666/93, que impõe à administração pública o dever de observar alguns princípios, de observar algumas condições quando ela tiver interesse em adquirir produtos ou serviços. O que é que a gente pode conceituar como licitação pública? É o procedimento prévio de seleção por meio do qual a administração, mediante critérios previamente estabelecidos, isonômicos, abertos ao público e fomentadores de competitividade, busca escolher a melhor alternativa para a celebração de um contrato. Esse procedimento, naturalmente, ele possui suas peculiaridades próprias. Entre elas, a gente pode chamar a atenção acerca dos princípios que regem a licitação, os princípios que regem o processo licitatório. Então, entre esses princípios, nós temos aqueles que estão elencados lá no artigo 37 da Constituição Federal, que impõe à administração pública a observância de todos eles, que seriam os princípios da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da isonomia ou da igualdade entre os concorrentes, os licitantes, princípio também da eficiência e também, gente, nós precisamos observar que na licitação existem outros dois princípios que são de extrema importância, que são absolutamente relevantes para que a gente tenha um processo licitatório regular, que são os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio do julgamento objetivo. Cercado desses princípios, a administração pública, ela pode naturalmente, deve naturalmente, convocar aqueles que, preenchendo as condições, preenchendo os requisitos, se proponham a, se for o caso, num momento oportuno, celebrar um contrato com ela, com a própria administração pública. Então, é um procedimento que serve para balizar uma conduta entre a administração pública e o particular na eventualidade de uma celebração contratual a posteriori. Então, nós sabemos, nós já conversamos em outros momentos acerca dos princípios da administração pública e eu penso que talvez seja oportuno nós tratarmos um pouco acerca desses dois princípios que falam da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio do julgamento objetivo. E o que quer dizer isso? Esse princípio que trata da vinculação ao instrumento convocatório, ele, entre outras palavras, ele quer dizer que na hora em que a administração pública, na hora em que o poder público, ele chama através de um edital as partes interessadas, as pessoas interessadas, o particular, para participar de um processo licitatório, esse princípio impõe que aquelas condições que estão estabelecidas no edital, nesse edital de convocação, que também é considerado um instrumento convocatório, ele obriga tanto a administração quanto o particular nas condições que ali eventualmente estejam estabelecidas. E quer dizer o que é isso? Isso quer dizer que as regras do jogo precisam estar estabelecidas com antecedência. Você não pode participar de um processo licitatório em que hajam mudanças no curso do processo licitatório para atender a interesses outros. O que é que acontece? Na prática,
A administração pública, naturalmente, quando ela lança um edital, ela vai atender a todos aqueles requisitos que estão inseridos lá no artigo 37 da Constituição Federal e, sobretudo, ela precisa também estar ciente de que a partir daquele instante, a partir daquele momento, existem direitos e deveres tanto para ela quanto para os eventuais interessados. E esses interessados, eventualmente, no momento em que aquele que se tornar o licitante vencedor, aquele que se tornar o licitante que vai celebrar um contrato com a administração pública, ele precisa ter absoluta consciência de que ele também está naturalmente obrigado com as condições previamente estabelecidas, consignadas no edital, no instrumento convocatório, porque esse é um dos critérios, essa é uma das condições impostas para que eventualmente ele possa participar do processo licitatório, tá? Outro aspecto relevante diz respeito ao princípio do julgamento objetivo. A administração pública, quando ela lança o edital, quando ela disponibiliza o edital, quando ela torna público esse edital, ela naturalmente precisa deixar essas condições de julgamento, quais são os critérios que vão ser adotados para decidir acerca do vencedor do processo licitatório, precisam estar previamente estabelecidas lá no edital e, além de tudo, além disso, esse critério há de ser necessariamente objetivo. A administração pública não pode ficar com a faculdade, não pode ficar com a discricionariedade de fazer a opção que melhor lhe convier na hora de julgar as propostas eventualmente apresentadas. Ela precisa necessariamente estabelecer quais são os critérios que vão ser adotados para definir o vencedor do processo licitatório, aquele que vai criar um direito subjetivo a celebrar um contrato a posteriori com a administração pública, se eventualmente for vencedor do processo licitatório, e aí ele precisa saber em que condições ele está participando desse processo licitatório, tá? Então ele precisa saber quais são os critérios que serão adotados pela administração pública para julgar as propostas. E nesse sentido, há a obrigatoriedade de que este julgamento ele se paute por critérios objetivos e jamais por critérios subjetivos, porque aí permitiria à administração pública fazer opções aleatórias, e isso naturalmente seria extremamente perigoso, porque poderia haver de alguma maneira um tendenciamento para este ou para aquele licitante, tá? Então, dito isso, eu gostaria que vocês observassem que a própria Constituição Federal, a nossa Carta Magna de 88, lá no inciso 21 do artigo 37, ele diz que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A Lei 8.666/93, a Constituição Federal e outras legislações que guarnecem a regra das licitações, elas procuram estabelecer condições em que permitam a que o particular que eventualmente manifeste interesse em celebrar um contrato com a administração pública,
ele saiba com antecedência, ele saiba de maneira preliminar quais são as condições em que ele eventualmente esteja participando de um processo licitatório. Porque imaginem vocês, alguém se propor a participar de um processo licitatório, alguém preparar as suas propostas, alguém eventualmente se dispor a celebrar um contrato com a administração pública sem que ela saiba de fato em que condições ela eventualmente está se submetendo e também a própria administração pública. Então você percebe nesse dispositivo que as cláusulas que eventualmente devem constar no processo licitatório, no processo de licitação, eles precisam estabelecer, inclusive, entre outras coisas, as condições de remuneração. Como é que vai ser remunerada essa aquisição? Se for o caso, nós estivermos tratando da aquisição de produtos, tá? Haverá reajuste? Em que condições haverá esse reajuste? Em que prazo, tá? Na celebração. Esse contrato, ele vai ter o prazo de efetividade de quanto tempo? Quais são as condições, quais são a quantidade, né? Quais são as especificações do produto que eventualmente está sendo licitado. Então, eu penso sempre que talvez num processo licitatório, um dos elementos mais importantes seja o edital. O edital, ele diz a história da licitação, ele trata de vários aspectos, de várias minúcias da licitação, porque eventualmente você participando da licitação e sendo o vencedor, você já está previamente conhecedor de em que condições esse contrato será celebrado, tá? É claro que nós também devemos levar em consideração que aqueles princípios que nós já conversamos em momentos outros, que tratam, por exemplo, da publicidade, eles são de extrema importância no processo licitatório. O processo licitatório, ele precisa ser um processo às escâncaras, às claras. Ele precisa ser um processo em que toda a sociedade eventualmente possa fiscalizar a licitação. Ele não pode ser, mesmo que você não seja um licitante, mesmo que você não seja aquela pessoa que está participando do processo licitatório, mas que você, enquanto cidadão, enquanto membro de uma sociedade e naturalmente como legítimo fiscal das coisas públicas, você possa também acompanhar o processo licitatório, saber o que é que a administração pública eventualmente está tentando adquirir, está tentando licitar, tá? E as demais condições, quais são os valores que estão envolvidos, quais são as quantidades, tá? Que produtos são esses, tá? Então tudo isso, gente, eles estão naturalmente assegurados para toda a sociedade, para os órgãos de controle, através do princípio da publicidade, que permite que a todos os cidadãos eles possam eventualmente fiscalizar, acompanhar o processo licitatório como um todo. É claro que nós precisamos também ressaltar que no processo licitatório existem momentos, existem procedimentos, existem fases, melhor dizendo, em que esse princípio da publicidade ele é mitigado, ele é relativizado. Por que isso? Porque, naturalmente, nós temos outros princípios que vão assegurar a lisura desse processo, entre eles o princípio da sigilosidade das propostas, em que, dependendo do tipo de licitação em que você esteja participando, em que você esteja se submetendo, as propostas naturalmente
elas vão ser guardadas, elas vão ser reservadas para serem exteriorizadas, para serem reveladas no momento oportuno, tá? Então, claro que a gente está dizendo, nós estamos afirmando que o processo licitatório precisa se pautar pelo princípio da publicidade, e isso é uma regra, mas existem momentos, existem ocasiões, existem situações dentro do curso do processo licitatório em que há a necessidade do resguardo do sigilo, tá? Uma outra condição que é importante nós destacarmos também é o princípio da igualdade, o princípio da isonomia. Todos os licitantes, eles precisam ser tratados em igualdade de condições. Não pode haver privilégio, não pode um edital ser elaborado para beneficiar este ou aquele licitante. Não pode haver um direcionamento. Por isso que esse inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal, ele diz lá, não sei se vocês prestaram atenção, que não é permitida à administração pública impor exigências de qualificação técnica e econômica. Apenas, naturalmente, só são possíveis essas imposições naquelas condições indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, há possibilidade, tá, de você, da administração pública, consignar determinadas imposições, entretanto, aquelas mínimas, aquelas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Isso quer dizer, entre outras palavras, que você, naturalmente, a administração pública vai poder impor algumas condições. Para quê? Para que ela possa averiguar se aquele licitante de fato reúne condições, reúne qualificações técnicas e econômicas para executar um eventual futuro contrato. Você vai participar de um processo licitatório, você precisa apresentar alguns requisitos, apresentar algumas condições que assegurem, que garantam à administração pública que você, de fato, em se tornando vencedor do processo licitatório, você tem condições de cumprir com as obrigações que lhe são inerentes, naturalmente contratuais, decorrentes daquele processo licitatório na qual você foi vencedor. Então, o que não pode acontecer, o que não pode ser afastado é o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, em que todos os licitantes, eles precisam ser tratados de maneira isonômica, de maneira igualitária, aquilo que a professorada Pellegrini Grinova diz que precisa ser assegurada a paridade de armas entre todos os eventuais licitantes. Então, considerando esses aspectos, é importante nós deixarmos registrado, nós deixarmos consignados que esse processo licitatório, essa condição de exigência legal, ela visa, entre outras coisas, oferecer à administração pública a condição mais vantajosa de contratação. Uma última coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês é que nem sempre o processo licitatório ele vai exigir do licitante a proposta de menor valor. Ele vai exigir do licitante a proposta mais vantajosa para a administração pública. Entretanto, isso não significa dizer que a administração pública está buscando o menor valor. Em regra, via de regra, as licitações tratam da busca do menor valor. Essa é a regra, mas não necessariamente que a licitação ela trate apenas com essa condição na hora em que a administração pública tenciona celebrar um contrato com o particular para aquisição de produtos ou serviços. Tá? Eu agradeço a atenção de todos e num momento oportuno nós daremos sequência em outros temas afetos
a essa matéria. Um abraço a todos.